Oi, sorria, sorria. O Senhor Deus lhe deu mais um lindo dia. Eu quero iniciar o vídeo falando sobre um tema que me inquieta bastante, né? Me deixa bastante inquieta. Eu não fiz roteiro, não elaborei roteiro, só tive a ideia e quero fazer assim com o intuito de ser um bate-papo, né? Espero não me perder, né? Não ser prolixa. Vou tentar ser objetiva e explicar aquilo que eu quero falar de uma forma simples e espero que vocês entendam, né? Aí você entenda aí que tá do outro lado. Porque se você não entender, muitas das vezes é porque eu falei na hora de passar a mensagem, né? Mas ainda assim eu vou falar, porque é um tema complexo, é um tema que me inquieta bastante há alguns anos e me deu vontade de fazer esse vídeo falando sobre isso. Na educação, principalmente na educação infantil, né? E no 6, né? A educação infantil começa dos 6 até com crianças, com bebês, né? Eu não sei se é de 6 meses que entra na creche. Isso eu não sei, porque eu trabalho na educação infantil na turminha que tá um pouquinho maior. Então, vai até os 5 anos, né? E eu percebo que muitas crianças chamam nós, as professoras, de tia. E eu realmente não gosto disso, né? Eu não acho legal. Eu tento explicar para as crianças o porquê que eu não acho legal elas nos chamarem de tia. Eu lembro que na época da pedagogia, eu vi falar sobre um livro, eu não lembro se eu li esse livro, porque faz muitos anos, eu me formei em 94, e tinha um livro intitulado assim, Professora Sim, Tia Não. E eu achava até então que esse livro era da Marilena Chaui. Mas ontem eu estava pesquisando através do chat GPT e também depois fui pesquisar na Amazon e esse livro não era, pelo menos até onde eu sei, não sei se ela escreveu uma versão sobre, eu só sei que esse livro que eu achei na Amazon ontem é de Paulo Freire. E esse livro, o título é Professora Sim, Tia Não. E tem um subtítulo que nesse momento eu não lembro, porque também não anotei para falar aqui no vídeo. Então, o que eu quero falar com vocês, né? Quero falar com vocês pais, mães, quero falar com tias, tios, avós, quero falar com professoras. Eu penso, né, na minha concepção, que nós devemos ensinar as crianças a nos chamar de professoras, porque nós estamos na escola na condição de professora. E muitas das vezes eu tento explicar aos meus alunos, não sei se às minhas crianças, não sei se é a forma mais pedagógica e a forma mais acertada de se fazer isso, mas eu explico para eles o seguinte: crianças, aqui na escola, eu não sou tia, aqui na escola, eu sou eu sou professora, eu gosto que me chamem de professora ou prodi, né, porque muitos me chamam de Di, eu tenho esse apelido carinhoso, né, que eu gosto, e muitos me chamam de Di, então, eu ensino a eles, me chamem aqui de professora, de pro ou prodi, mas não de tia. Porque embora eu não tenha lido o livro de Paulo Freire, né, eu não li, mas esse título desse livro já vinha na minha cabeça desde a época que eu fiz a pedagogia, e talvez seja porque ele foi lançado, eu vi pela Amazon, parece que ele foi lançado em 93 e eu me formei em 94. Então, talvez algum professor
tenha dado tempo de algum professor falar sobre esse livro na época que eu estava fazendo a pedagogia. Então, eu acho que essa parte de ver o professor na educação infantil prejudica quando as crianças nos chamam de tia e quando as famílias ensinam as crianças a nos chamarem de tia. Porque na escola, eu explico às crianças, eu falo, por acaso eu sou irmã da sua mãe? Eles falam, não. Eu sou irmã do seu pai? Eles falam, não. Então eu falo, então, eu não sou tia de vocês, eu não sou parente. Que na escola eu estou como professora. Mas eu quero dizer que isso não quer dizer que a gente vai tratar as crianças sem carinho, sem atenção, sem afetividade. Não é nada disso. É porque eu acho que esse chamar de tia na educação passa pela desvalorização do professor. Ou seja, da imagem de ver a professora abnegada, que está ali dando aula apenas por amor, que é meio que um sacerdócio. Não, a gente faz por amor, né? Tanto é que eu estou na educação há tantos anos, é óbvio que eu estou por amor, porque eu já estou na educação há muitos anos, já saí há algum tempo, mas depois retornei, né? Porque tentei trabalhar para a família, né? Não deu certo, então eu retornei para a área da educação. Então eu comecei a trabalhar na época da minha pedagogia, na época que eu fiz o curso de pedagogia. Inclusive, na época que eu fiz o curso de pedagogia, nós pedagogos, nós podíamos entrar no estado, no governo do estado, como professoras, dar aulas em várias disciplinas em caráter excepcional. Então, nós podíamos dar essas aulas. E eu lembro que eu dei aula de artes, eu dei aula de matemática, eu dei aula de português, eu dei aula de inglês. E eu lembro até que eu peguei uma turma uma vez, se eu não me engano, foi na 8ª série. E eles, eu gostava do que eu fazia, né? E eu acredito que eles, de certa forma, se afeiçoaram a mim. E eu lembro que eles fizeram até um rap para mim. Os alunos, se eu não me engano, foi da 8ª série. Porque eu dei aula também pro primeiro, acho que o 2º ano, que antigamente chamava colegial. E eu lembro só até hoje do refrão desse rap, né? Não sei se na época era chamada assim. Eu só sei que eles fizeram isso para mim, uma canção. E eu só lembro do refrão, né? Que dizia assim: a professora Dilene é uma professora legal. E o restante eu não lembro, né? Da letra da música. Então, eu acredito que eu consegui passar uma imagem de uma professora amorosa, de uma professora afetiva, ao ponto deles fazerem uma música para mim e cantarem para mim. Então, o que eu tô falando aqui não é que a gente vá dar aula passando por um momento de rigidez, de um momento de ser sisuda o tempo todo, não ter descontração, não tratar as crianças com carinho, não é isso. É que eu acho que essa mensagem de tia passa por uma desvalorização do professor. E nós estudamos, nós passamos vários anos na faculdade para sair com o título de professor, de professora. Para chegar na escola e ser chamada de tia, não que a ser tia é um demérito. Não, não é um demérito ser tia, né? Tanto é que tem tias que amam mais as crianças até que os próprios pais. Mas eu falo que no caso da escola, da educação, isso é uma mentira. É uma mentira, porque nós não estamos ali na condição de tia, nós estamos na condição de professora. E essa palavra de professora é carregada de sentido, é carregada de significado. Ou seja, de uma pessoa que se formou, se tornou especialista e está dando aula.
Então, a criança tem que ver esse significado e não falar, eu tô aqui, é uma extensão da minha casa, de certa forma, a escola. Às vezes, muitas crianças hoje ficam mais na escola do que na sua própria casa, porque tem crianças que vão para a escola e depois aí na outra parte do período ainda vão para o projeto, ou seja, ficam várias e várias horas fora de sua casa, então às vezes fica mais na escola do que na própria casa, que às vezes chega apenas para jantar e dormir. Então é um ambiente onde a criança fica muito tempo. E o que me entristece também bastante é quando eu vejo os pais ensinando as crianças a ensinarem as crianças a nos chamarem desse jeito. Eu acho triste. E eu tento passar isso para os meus alunos, o máximo que eu consigo, nas reuniões pedagógicas que eu participo, na hora da minha atividade, que eu pego uma parte da minha hora de atividade e faço com um grupo de estudo, que é a GEIF, porque esse ano eu tô como professora CJ, então não tô participando da GEIF. Então, quando eu tenho a oportunidade, eu falo nessas reuniões, que é uma temeridade a gente ser chamada de tia, aceitar, e ainda acho também temeridade maior as famílias ensinarem seus filhos a chamar a gente desse jeito. Eu me interessei pelo livro de Paulo Freire, comprei o livro, ele vai chegar na minha casa no dia 23, né, daqui uma semana, que hoje é domingo, dia 16, então ele vai chegar daqui uma semana. Então eu acredito que esse vai ser um dos livros que eu vou ler com muito gosto, do Paulo Freire. E quem sabe mais pra frente, né, eu lendo o conteúdo de Paulo Freire, absorvendo o máximo que eu conseguir dessa leitura, eu faço aqui um vídeo nesse canal detalhando as minhas impressões sobre a leitura deste livro de Paulo Freire, que diz: professora sim, tia não, ok? E aí? Você também ensina, você que é mãe, que é pai, que é tio, ensina também os seus filhos a chamarem as professoras de tia, né? Aí eu peço, né, gentilmente, não faça isso, né? Ensine os seus filhos, suas crianças a chamarem os professores de professores, as professoras de professoras, né? Ou de pro, que eu acho que é um nome carinhoso, né? Para professor, pro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu também tenha conseguido me fazer entender. E coloque aí nos comentários, né, a impressão que você teve do que eu falei. Se acha que eu tô pensando errado, né, que eu tô agindo errado na forma de pensar, conte aí nos comentários abaixo, tá bom? E se o vídeo fez sentido para você, compartilhem. Curta, comente, compartilhem, tá bom? Até mais, até o próximo vídeo. Que o Senhor Deus continue te abençoando muitíssimo. Tchau, tchau, até mais.